Olá, eu sou a Gabi Fadel e antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria primeiro de propor um exercício. Feche os olhos e imagina uma mesa. Imagina uma mesa de café da manhã. Agora me conta, o que que tem nessa mesa? O que é que você vê? É uma mesa grande? É uma mesa curta? É uma mesa para quantas pessoas? Essa mesa, ela tá na sua casa? Ela tá em outro lugar? Onde essa mesa tá? Qual é o fundo aonde essa mesa tá? O quão real é essa mesa que você enxergou? De 0 a 10. Sendo 0, você não consegue enxergar mesa nenhuma, ou 10 é como se essa mesa estivesse na sua frente, como se você pudesse encostar nessa mesa e pegar um pão de queijo. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Quando você pensa em alguma coisa no seu dia a dia, você tá fazendo suas coisas, tá no banho é sempre o lugar onde a gente pensa, né? Então no banho, tem uma vozinha na sua cabeça falando? Se a sua resposta foi sim, parabéns, você é como eu. Então eu vou te contar agora que sim, existem pessoas que têm uma vozinha na cabeça delas. Eu sei que pode parecer uma surpresa, seja você uma pessoa que tem uma vozinha na cabeça, seja você uma pessoa que não tem uma vozinha na cabeça. Se você, como eu, tem uma vozinha na sua cabeça que fala com você constantemente e narra os seus pensamentos, você pode ficar se pensando, meu Deus, como que essas pessoas pensam? Como assim tem alguém que não pensa desse jeito? E se você não tem uma vozinha na cabeça, talvez você esteja se pensando, meu Deus, eu achava que nos filmes, quando alguém pensava e saía uma voz da cabeça, eu achava que era só um recurso cinematográfico, eu não sabia que tinha gente que realmente tinha uma voz dentro da cabeça. E talvez você possa estar pensando também, meu Deus, deve ser exaustivo ter uma voz na cabeça o tempo inteiro. É um pouco. Algum tempo atrás, eu descobri que tem pessoas que não têm uma voz dentro da cabeça delas. E isso bugou o meu cérebro. Eu até comentei com vocês lá no Instagram, se você não me segue, você deveria me seguir, porque eu sempre trago esses pensamentos assim incríveis pra nossa vida. Eu até comentei com vocês e muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo, meu Deus, eu não tenho nenhuma voz na minha cabeça. E outras pensando, como assim tem gente que não tem voz na cabeça? Quando eu descobri isso, eu fiquei realmente muito impactada. Por muito tempo eu fiquei pensando, gente, mas qual que será a diferença entre uma pessoa que tem voz na cabeça e uma pessoa que não tem voz na cabeça? Será que existem diferenças entre o meu cérebro e o cérebro dessas pessoas? Será que essas pessoas são melhores do que eu em algumas coisas e piores em outras coisas? Enfim, eu decidi pesquisar. Porque quando eu entro numa pira, eu vou até o fim. E eis que descobri coisas. Descobri várias coisas que vou trazer pra vocês nesse vídeo. Em primeiro lugar, existe um professor de psicologia da Universidade de Nevada, lá nos Estados Unidos, que se chama Russell T. Hochberg. E ele promove um estudo desde 1973 com a finalidade de pesquisar as nossas experiências internas. Uma grande parte desse estudo é fazer com que as pessoas anotem como e o que elas pensam. E é feito mais ou menos desse jeito. Ele dá um beeperzinho para várias pessoas e esse beeper, ele bipa em horários aleatórios do dia. Você tá fazendo uma coisa e tal e do nada o bip bipa. Quando o bip bipa, você precisa pegar um caderninho e anotar o que você tava pensando e como que você tava pensando isso. E o Russell descobriu que 26% do total de pensamento das pessoas é, de fato, uma vozinha dentro da cabeça. Só 26%. Pra mim é surpresa, porque eu pensava que todo mundo pensava mais ou menos do mesmo jeito que eu pensava. Mas não, 26% de todos os pensamentos que ele conseguiu recolher eram vozinha na cabeça. O outro, 1/4 desses pensamentos é em imagens. Você pensa ou em palavras escritas, frases escritas ou imagens representando aquilo. É um pensamento mais visual. Você lembra quando eu te perguntei pra você imaginar uma mesa de café da manhã? Então, tem pessoas que não conseguem enxergar nada, do mesmo jeito que tem pessoas que não tem nenhuma vozinha na cabeça delas. As pessoas que não conseguem enxergar nada têm algo que se chama afantasia, que é como se a sua mente, a sua imaginação fosse cega. E aí tem o outro 1/4 desses pensamentos, que são pensamentos em emoção. Você sente uma emoção relacionada a uma certa coisa. Você sente felicidade com algo que você vê, ou você se sente irritado com alguma coisa. São pensamentos em forma de sentimentos. E a gente tem o outro 1/4 desse total de pensamentos. E aí, metade desse 1/4 é de consciência sensorial. O seu pensamento é focado nos seus sentidos. Olha que louco. Eu tô com essa blusa aqui e ela tá encostando no meu corpo. Isso por si só não é uma consciência sensorial, porque, enfim, né, não tô prestando atenção nisso. Mas eu tô com essa blusa no meu corpo e aí eu tô sentindo a costura aqui atrás me incomodando e eu fico pensando que essa costura aqui atrás me incomodando e focando nisso, isso é uma consciência sensorial. Se você está andando na rua para chegar em algum lugar, você está olhando a rua, esperando os carros passarem e tal, enfim. Isso por si só não é uma consciência sensorial. Mas se
você tá andando na rua e aí você começa a reparar em como a luz bate nas folhas da árvore e fazem pequenos feixes de luz, isso é consciência sensorial. E aí a gente tem essa outra metade de um quarto. Aí é o ponto. São pensamentos não simbólicos. É quando você simplesmente sabe o que você tá pensando, sem colocar uma vozinha, sem colocar uma imagem, sem necessariamente ter algum sentimento relacionado a isso. Você simplesmente sabe o que você tá pensando. É uma coisa bem abstrata. Não tem nada ali que possa simbolizar. Você pode pegar esse pensamento e depois elaborar. E aí ter um monólogo interno com você sobre essa coisa. Você pode depois atrelar uma imagem. Você pode traduzir esse pensamento de outras formas. Mas quando você primeiro pensa ele não tem nada. Isso é uma coisa muito doida que a pesquisa do Russell trouxe. Porque tem vários psicólogos que achavam que era impossível. Que você não conseguia ter um pensamento sem ligar um símbolo a ele. Que você precisava necessariamente pensar em símbolos. E a verdade é que nem sempre, não necessariamente. Nessa pesquisa do Russell, ele fala sobre um psiquiatra que afirmava com convicção que todas as pessoas tinham uma voz que narrava os pensamentos dela. E tinha um outro linguista que dizia que todas as pessoas necessariamente imaginavam uma palavra escrita, ou então ligavam essa palavra à imagem daquela coisa. Por exemplo, se você dizia cachorro, você necessariamente via a palavra escrita cachorro ou imaginava um cachorrinho. E sabe o que é doido? É pensar que essas duas pessoas, elas tinham tanta certeza que todo mundo pensava igual a elas, que elas falaram isso, e na verdade não, porque elas estavam pensando na experiência delas interna e aplicando isso pro resto do mundo inteiro, achando que todo mundo era exatamente como elas. Só que não. Num primeiro momento, quando eu descobri que tinham pessoas que não tinham esse monólogo interno que eu tinha, eu fiquei, gente, como assim? Como assim? Essas pessoas, elas devem ser defeituosas de algum jeito. Como é que alguém ousa pensar diferente do jeito que eu penso? E aí eu fiquei nessa ideia, eu fiquei pesquisando vários vídeos no YouTube de pessoas que diziam que não tinham o monólogo interno igual eu tinha. E aí teve um determinado momento que eu parei e pensei assim, gente, mas é claro, é óbvio. Nem todo mundo ia pensar do jeito que eu penso. Eu não posso achar que a minha experiência no mundo é universal. Mas é claro que tem gente que pensa em imagens. É claro que tem gente que pensa de outro jeito. Eu não penso desse jeito o tempo inteiro. E aí tem um outro ponto interessante. Nessa pesquisa do Dr. Russell, ele diz que a maioria das pessoas não tem consciência exata de como elas pensam. E isso é uma coisa bem curiosa mesmo, porque no primeiro momento eu pensei, não, eu penso desse jeito o tempo inteiro. Porque às vezes você acha que você pensa majoritariamente de um jeito e você vai perceber que não é sempre assim. Uma pessoa nunca pensa o tempo inteiro do mesmo jeito. Por exemplo, pessoas que pensam em monólogo interno, que às vezes você pode pensar que você pensa o tempo inteiro assim, um monólogo interno varia de 75% dos pensamentos de alguém até 0%. Tem algumas pessoas que pensam, como eu, muito com a vozinha na cabeça. Sempre que você vai tentar ampliar um pensamento, você pensa desse jeito. Tem outras pessoas que só conseguem pensar desse jeito de uma forma forçada, sabe? Por exemplo, se você tá treinando pra fazer um discurso, daí você se força a pensar desse jeito. Ou talvez quando você tá lendo um diálogo e aí você se força a falar aquilo que tá sendo dito no diálogo na sua cabeça. E tem outras pessoas que não conseguem fazer isso, ponto. E isso faz você melhor ou pior do que uma pessoa que consegue, de fato, ter a vozinha na cabeça? Não, que tem outros jeitos. Tem gente que simplesmente conversa de fato em voz alta pra conseguir ter esse tipo de pensamento. Nessa minha pesquisa extensa sobre como as pessoas pensam, eu caí no canal de uma gringa que é desenhista. Ela faz animações. E aí, essa menina que é desenhista, faz animações, trabalha desenhando, colocando imagens num papel, tem a fantasia. Ela não consegue ver imagens na cabeça dela. E isso não a limitou de nenhuma forma. Ela disse que depois que ela descobriu isso, ela ficou se perguntando se justamente porque ela não consegue imaginar as coisas na cabeça dela, ela não acabou ficando melhor no desenho, porque era o jeito dela de conseguir imaginar as coisas. E ela disse que a única coisa que isso traz pra ela é que às vezes é mais difícil dela conseguir programar o que ela vai desenhar, porque ela não consegue visualizar na cabeça, então ela tem que botar no papel, apagar, botar no papel, apagar. E é claro que a mente das pessoas funciona de jeitos diferentes, tipo assim, a gente gosta de coisas diferentes, a gente tem interesses diferentes, tem gente que é melhor em matemática, tem gente que é melhor em português, tem gente que decora coisa super fácil, tem gente que tem memória fotográfica, tem tantos coisas diferentes na cabeça que é claro que a gente não ia pensar todo mundo igual. É óbvio que a experiência que eu tenho, sendo eu, Gabriela, não vai ser igual à experiência de qualquer outra pessoa que é outra pessoa. Porque é exatamente esse o objetivo, sabe? A gente ser diferente. E aí eu fiquei pensando no negócio. Porque assim, eu era uma criança muito brisada. Inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui, de ideias que eu tinha quando eu era criança. Eu era uma criança bem brisada. Que eu acho que nada mudou, na verdade. Acho que eu continuo sendo uma adulta bem brisada, mas enfim. Quando eu era criança, eu tinha uma dúvida muito grande na minha cabeça. Se as cores que eu enxergava
Se prepara que lá vem. Eram iguais às cores que outras pessoas enxergavam. Tipo assim, eu sei que o vermelho com azul dá roxo. E é a mesma coisa pra todo mundo. Mas quem disse que esse vermelho e esse azul e esse roxo, eles são a mesma cor pra todo mundo? E eu tinha essa pira. E aí a minha pira ia um pouco além, né? Porque eu era uma criança. Daí eu pensava assim, imagina só se a cor favorita de todo mundo é a mesma cor, só que todo mundo enxerga em cores diferentes, entendeu? É uma brisa, eu falei que era uma brisa. Enfim, eu tinha essa dúvida quando eu era criança, porque nada podia me confirmar que você tava vendo a mesma coisa que eu tava vendo, que você é outra pessoa e eu sei lá. E aí depois eu descobri, depois de adulta, que outras pessoas tiveram essa mesma dúvida que eu e que não tem de fato nenhum jeito de provar que a cor que eu enxergo é igual à cor que você enxerga. Não dá pra gente saber de fato, não tem como. Se você tem os 3 cones no olho, você não é uma pessoa daltônica. Então você vê todas as cores, não tem como provar que o seu cérebro está processando essa informação dessas 3 cores do mesmo jeito que o meu cérebro está processando essa informação dessas cores. Então, assim, por que é que eu já tinha essa pira quando eu era criança e depois, quando eu descobri que nem todo mundo pensava como eu normalmente penso, que é com uma vozinha de uma outra Gabriela aqui na minha cabeça, por que isso foi, assim, uma surpresa pra mim tão grande? Mas é claro, todo mundo tem um computador diferente com um software diferente na cabeça. Nunca é a mesma coisa. Nós somos fundamentalmente diferentes. E é isso. Então se você, meu amigo, não tem vozinha na sua cabeça, tudo bem. Se você tem também uma vozinha na sua cabeça falando tudo o tempo inteiro, tudo bem também. Só porque você não tem a vozinha na sua cabeça não significa que você não tem pensamentos ruins sobre você, que você não tem ansiedades e inseguranças, é só que elas vão ser apresentadas pra você de uma forma diferente do que elas são apresentadas pra mim, que é com uma vozinha na minha cabeça falando merda. Talvez pra você seja uma imagem, ou talvez pra você seja um sentimento ruim. Vai saber. Eu não sou você, mas se você quiser me explicar aqui nos comentários como é que o seu cérebro funciona, eu vou ficar super feliz. E uma coisa que eu gostaria de propor nesse vídeo é de você que tá me assistindo começar a prestar atenção mais nos seus processos internos, sabe? Como é que o seu cérebro funciona? Como que você pensa? Como que essas coisas acontecem dentro de você? Porque eu acho que é importante a gente se conhecer cada vez mais e melhor. Então eu gostaria de deixar essa lição de casa pra você. Como foi que você pensou nesse vídeo? Você ficou com uma vozinha na sua cabeça falando, meu Deus, outras pessoas não têm vozinha na cabeça? Ou talvez você tenha tentado visualizar outra pessoa pensando. Ou, sei lá, às vezes você teve um sentimento, assim, ruim porque você me achou muito irritante. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio brisado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!